Congresso Internacional Agosto da Capoeira 2020, formato online. Vamos bater um papo com o mestre Grilo, diretamente do Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouco sobre o universo criativo. Mestre, desejo que o senhor fique cada vez mais à vontade para explanar sobre essas maravilhas que o senhor faz com a capoeira, ok? Fica à vontade, um grande abraço a todos que estão nos assistindo. Gratidão por vocês estarem aqui nessa construção coletiva. Vamos chamar o nosso mestre. Vamos lá. Aí, o mestre chegando. Agora sim. Chegamos! Mestre Grilo, bom dia, mestre, tudo bem? Bom dia, mestre Tucano, que maravilha, poxa, que legal, tudo certinho. Maravilha, está acompanhando aí desde as 4 da manhã? Tô, mas certo que sim. Olha, vou dizer, tá muito, muito bacana, muito bacana. Cada fala, cada relato, assim, cada reflexão que está sendo trazida, está sendo assim de uma imersão, sabe? Eu digo, essa pandemia está te proporcionando isso, né? A gente ia para os eventos de capoeira e estava naquela pressão pelas oficinas, pelos movimentos, a cabeça às vezes não acalmava para interiorizar, assim. E o quanto isso hoje está sendo benéfico, principalmente por essa sua iniciativa, mestre, que está sendo maravilhosa. Eu só tenho, assim como todos que passaram por aqui, eu tenho só que te agradecer. O universo é criativo, né, mestre? O universo é criativo, pai, Deus o livre. Se o cara não tiver, olha, criatividade hoje em dia, ela é uma ferramenta indispensável. E a gente tem levantado essa bandeira. Perfeito. Mestre, fica à vontade para o senhor falar sobre esse universo criativo, para o senhor falar sobre essas maravilhas que o senhor tem feito na vida de muitas pessoas e, com certeza, tem te retornado em muitas bênçãos e muitas glórias também. Como é que acontece todo esse universo criativo, meu mestre? Fica à vontade. Poxa, primeiramente, mais uma vez, então, obrigado por estar fazendo parte desse congresso. Para mim é motivo de orgulho, é uma honra estar aqui, falar sobre o que eu acredito, falar sobre, né, o que vem regendo a minha vida ao longo desses anos. Então, para quem, brevemente, assim, eu primeiro quero agradecer ao meu mestre. Eu sou discípulo do mestre Índio da Bahia, do grupo Oxóssi Capoeira, tenho, né, a Resgate Cultural Oxóssi Capoeira. Então, agradecer ao meu mestre, né, pelo privilégio de poder jogar capoeira. Assim, o nosso grupo hoje está no mundo todo, então queria primeiro mandar esse salve a ele, a todos os nossos colegas, aos meus alunos, e, né, que são aquela galera que divide comigo essa bênção aí de estar, né, se aprimorando através da capoeira, e a todos os mestres aqui do meu estado, né, todos aqueles que direto ou indiretamente fizeram parte da minha história, o qual eu aprendo muito todos os dias. Mestre, então eu sou, para quem não sabe, além de mestre de capoeira, eu sou psicopedagogo e eu tenho uma empresa chamada Universo Criativo. Né, o Universo Criativo está aí desde 2010, já atendemos ao longo dessa história aí mais de 300 escolas. Hoje a gente vem atendendo 62 escolas, né, e levando o trabalho, né, da recreação cultural através da criatividade. E eu hoje, né, quero fazer a minha fala pautada nisso. Né? Então, assim, o que é importante da gente saber, assim, primeiro, né, que a criatividade, ela, inclusive no ano passado saiu uma pesquisa no LinkedIn dizendo que a principal habilidade do futuro, né, que vai fazer o diferencial é a capacidade criativa do ser humano. E nós, mestre, a gente tem aquele pensamento que por sermos artistas, a gente já é meio criativo na base, assim, né? E também tem um outro preconceito de que o criativo é aquele que é o meio hipster ali, aquele cara que anda todo colorido, que faz umas coisas assim, sabe? Ou tu é um arquiteto, e não é isso. Né? A gente tem vários mitos dentro da criatividade, e uma das coisas que eu trago hoje é exatamente isso. Assim, a escola nasceu na era da Revolução Industrial. Né? Então a gente era programado para uma indústria que repetia,
que passavam o dia inteiro fazendo a mesma coisa. E a capoeira, ela também não fugiu muito disso. Assim. A gente teve, né, ali na década de 80, 90, uma influência muito grande assim, dessa questão do treinamento meio voltado para o lado militar, toda uma influência de um jeito de fazer, né, que era feito daquela época, toda uma influência também, né, do professor daquela época, onde era o detentor do conhecimento, né, os professores daquela época eram os detentores, eles tinham conhecimento. Né, para tu saber de alguma coisa, tu tinha que ir numa biblioteca, pegar vários livros, fazer uma pesquisa gigante, né, para poder ter tudo isso aí. E por que eu falo isso, mestre? Porque quando a gente, e aí uma coisa importante da gente entender, para que a gente possa fazer uma mudança, a nossa cabeça tem que ter clareza. E essa clareza, ela só acontece a partir do momento que eu entendo de onde eu saí, meu ponto de partida. Então, a PNL, a Programação Neurolinguística, fala exatamente disso. Né, que a gente, para tomar as decisões de hoje, o nosso cérebro busca as referências do passado. O nosso cérebro não processa o que ele não conhece. A gente sempre faz analogias, referências, para buscar nas experiências do passado, para fazer a nossa atuação no dia de hoje, a menos que conscientemente eu busque essa mudança. Então hoje, toda vez que eu vou trabalhar com uma criança, dando aula, toda vez que eu vou dar aula para um adolescente, para um adulto, é natural que a gente siga as referências do passado, que a gente busque aquela forma que foi feita comigo. E aí, mestre, uma das coisas que eu digo sempre assim, qual é o grande desafio do capoeirista? É ser criativo ao mesmo ponto, na mesma medida de respeitar o princípio básico da capoeira, que é a ancestralidade. Como ser criativo sem mudar aquilo que é a essência da capoeira. Né? E eu digo assim, hoje, falando sobre criatividade, né, a gente tem que entender, eu sempre digo que tem os 4 Bs, né, do educador criativo, que é aquele profissional que sabe fazer boas analogias, boas histórias, bom exemplo e bom humor. O bom humor, ele sempre te traz uma alegria que te abre para o aprendizado. Ontem, ouvindo o mestre Suassuna, tu vê que ele, no meio de tanta sabedoria, ele faz uns ganchos, ele traz umas piadas, umas brincadeiras. Aquilo te traz uma leveza, aquilo te traz uma proximidade, sabe? Que em maneira nenhuma diminui a grandiosidade dele, mas aproxima daquele ser humano. Então eu vejo assim que hoje há muitos capoeiristas, educadores, tem aquela coisa do estereótipo do guerreiro, sabe? E aí tu vai trabalhar com criança, sabe? E aí tu vai ter que... alguns não sentem nem a vontade de fazer brincadeiras, ou alguns não entendem, né, a capacidade intelectual da criança de hoje. Então eu digo, mestre, a criatividade é sem dúvida uma grande ferramenta para isso. E não só isso. Se a gente for pensar que nós fomos ensinados na época do QI, que tinha a inteligência, né, o coeficiente de inteligência, era feito um teste com coisas objetivas, e ali tu era analisado se tu era bom de capoeira, o tamanho da tua inteligência. Nas aulas de capoeira, tu fazia os teus exames, e muitas vezes eles eram pautados em movimentos, e ali tu era identificado a tua qualidade como capoeirista. Hoje, existe algumas coisas que eu sempre digo assim, para quem, nas formações que eu faço de educadores, nas escolas que eu trabalho, para os educadores que trabalham comigo, e para todo aquele que eu posso levar esse pensamento, essa reflexão. O profissional de hoje em dia, mais do que... ele tem que ter uma tríade muito importante. Ele tem que amar o que ele faz, ele tem que saber muito sobre o que ele faz, né? saber como fazer. Muitas pessoas sabem como fazer, mas não necessariamente sabem como ser. Ou algumas pessoas sabem o que tem que ser feito, mas não conhece exatamente. Imagina, mestre, que hoje em dia tem muita gente que dá aula para criança, mas tu não conhece as fases do desenvolvimento daquela criança. Qual é a capacidade cognitiva daquela criança. Tem muita gente que trabalha com idosos que tu não sabe a capacidade física, motor e intelectual daquela idade. Então, nunca foi tão importante tu buscar conhecimento. Hoje, a gente busca o conhecimento pautado, já dando algumas dicas para quem está nos ouvindo,
é a questão da neurociência, que traz muito, a questão das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Hoje o ser humano é dividido em 9 inteligências, e aí tu tem a musical, tu tem a sinestésica, tu tem a interpessoal, a intrapessoal, e a gente sempre tem a propensão de estar mais conectado com uma primária e uma secundária. E quando tu identifica esses caminhos nos teus alunos, tu consegue planejar a tua aula, planejar a tua orientação, criar uma estratégia baseada na habilidade daquele ser humano, naquilo que ele pode te dar de melhor que ele tem. Ou, mais legal ainda, sabe? Se tu tem um aluno que ele é extremamente musical, tu encontrar a veia musical para ensinar o que ele tem que aprender. Se ele é intrapessoal, tu buscar coisas dentro do interior dele que vão despertar o aprendizado dele. Então, assim, um dos principais conceitos que eu gosto de trazer é isso. A importância da busca do conhecimento, de tudo que está aí, sem nunca botar de lado aquilo que os ancestrais nos trouxeram, né, respeitando, né, louvando o que eles fizeram e ouvindo mestres, né, agora o último que estava falando exatamente, dizendo, né, o mestre Nugget, toda a história dele, tudo que ele passou, e assim como o senhor disse mesmo ontem para o mestre Suassuna, pessoas que abriram as portas, pessoas que lutaram uma luta que eu não tenho que fazer hoje, que travaram batalhas que hoje eu não tenho que travar. Por essas pessoas a gente tem que respeitar, mas também temos que nos aprimorar. Também temos que buscar melhores conhecimento para fazer isso. E aí algumas pessoas podem dizer assim, então tu está dizendo que eu tenho que ir para a faculdade. Tu está dizendo que só o acadêmico, que o acadêmico é mais importante. E não, é o equilíbrio entre as duas coisas. E o conhecimento ele não está nas faculdades, está lá, claro. Mas ele também está a livre acesso para ti, nos livros, nos vídeos, no YouTube, na palma da tua mão. Né? Então, acho que a grande mensagem é essa. E, não deixando de falar sobre a criatividade, eu digo que hoje, mestre, a criatividade é tu olhar, né, são 4 passos para quem quer ser criativo. E isso eu queria deixar assim, essa importante. Primeiro, você tem que saber que a criatividade é uma habilidade inata, que é a habilidade da imaginação. A gente nasce com isso. A gente nasce muito criativo. Aos poucos a gente nasce fora da caixa, depois colocam a gente dentro da caixa. E quando tu é grande, tá, e aí, vamos sentar aqui, vamos inovar, vamos pensar fora da caixa. Poxa, mas eles estão querendo me enlouquecer. Né? Mas eu sempre digo que os passos são simples. É tu ver o mundo, né, que nada mais é que ter curiosidade de várias formas, buscar vários conteúdos de diferentes lugares. É tu usar a tua imaginação para tu combinar ideias, coisas que já existem de forma diferente. Eu sempre digo que a gente deveria mudar o nome de criatividade para combinatividade, né, que nada mais é que isso. O Steve Jobs fez isso. Né? Pegou várias coisas, o computador, uma calculadora, um rádio, e uma televisão, botou dentro de um telefone. Mestre Bimba fez isso. Pegou várias influências que ele tinha dentro daquilo que ele queria colocar dentro da nossa arte, e dentro da criatividade de Mestre Bimba, ele conseguiu ali traçar um caminho novo para a capoeira, né? Fazer com que a capoeira tivesse vários benefícios e virasse história dentro da capoeira. Né? O terceiro passo, que é tu ter coragem, porque sempre que tu é criativo, tu sofre o preconceito de quem não é, e é sempre mais fácil julgar. E uma frase que eu gosto muito, que todo julgamento é uma confissão, todo julgamento sempre é uma confissão de alguma inabilidade minha, ou de eu estar avaliando, e o capoeirista tem muito disso, né, mestre? Infelizmente a gente julga muito. A gente gosta de estar sempre determinando quem é bom, quem é ruim, quem faz, quem não faz. Então, sem dúvida, todo julgamento é uma confissão. Então, ter coragem para buscar caminhos criativos e, sem dúvida, a validar o feedback, né? Receber os retornos e ser um apaixonado para conseguir fazer de novo, tentar de novo. Principalmente para quem trabalha, para quem é educador e está me ouvindo, a criatividade é uma ferramenta excelente para os dias de hoje. Buscar uma inteligência aprendedora para desenvolver o aprendizado das crianças, sabe? E aproveitar tudo que a capoeira tem, a bênção que a capoeira é na vida das pessoas, o que foi na minha vida e que é na vida de todo mundo que ela toca. Perfeito.
Resumindo, o sucesso ele é treinável. É treinável, mestre, extremamente treinável. Eu vou dizer assim que eu tenho agora, inclusive, eu quero deixar assim, eu estou fazendo agora um projeto que a pandemia me proporcionou isso, o senhor mesmo falou antes, né, de quem conseguiu ver isso como uma oportunidade, está crescendo. Né? Quem não conseguiu, se colocou na posição de vítima, está deixando o tempo passar, está assassinando o seu próprio tempo. Eu estou fazendo um projeto chamado Atualização Pendente, que é de orientação parental, então tem muitos vídeos ali que ajudam não só a pais, mas a educadores. No link da minha bio aqui do meu Instagram, tem um e-book sobre criatividade que eu fiz, que quem quiser acessar é gratuito, é um presente que eu estou deixando para as pessoas, né, traçar um pouco mais, porque dentro de alguns minutos a gente não consegue colocar a grandiosidade de algo tão legal na vida das pessoas, o que mudou a minha história. Eu digo, a capoeira ela mudou a minha história, a capoeira me deu tudo que eu tenho, e para agradecer a capoeira, eu busquei conhecimento para fazer melhor, né, aquilo que ela me deu. Então hoje não é à toa que a gente atende a mais de 2.000 crianças e eu tenho profissionais que trabalham comigo dando aula em escolas de educação infantil particulares. A gente tem uma estabilidade financeira através da capoeira ao longo desses anos, claro, tirando a pandemia, mas a gente vem, né, tendo uma estabilidade financeira, vivendo de capoeira, não sobrevivendo. Consegui levar o meu trabalho, né, para os Estados Unidos. Hoje a gente tem um grupo, uma parte do grupo está lá, tem uns 2 instrutores que estão lá em Gainesville, na Flórida, tem o pessoal lá do Uruguai também, né, que está ali levando o trabalho também. Então, assim, a capoeira me levou a lugares que eu nunca imaginei estar, e eu acho que para agradecer a ela, nada mais importante do que tu buscar conhecimento, tu buscar formas de poder aprimorar as pessoas e ser bênção na vida das pessoas, né? Bacana, que bacana. Feliz de nós que estamos podendo te ouvir. Que isso. Pô, é uma bênção poder estar aqui com você, com toda a galera que está aí hoje, né, com renomados capoeiristas, e poder estar contribuindo, falando sobre o que eu acredito. Eu acredito muito na criatividade, eu acredito muito que, né, a gente pode ser mais criativo, a gente pode buscar maneiras melhores de fazer o nosso trabalho. Existem caminhos que vão te facilitar a vida. Eu digo assim, tem quantos mestres o senhor viu na sua história, excelentes capoeiristas que começaram a desenvolver trabalho e aí se decepcionaram, não conseguiram desenvolver o trabalho, aos poucos os alunos foram abandonando aquela pessoa. E de repente o cara, acho que não é mais capoeira que eu quero, não quero mais dar aula, não quero mais, sabe? Porque se tu tem uma coisa que tu gosta, não basta gostar, tu tem que saber mais sobre aquilo. E aí se tu decidiu trabalhar com criança, tu tem que saber mais de criança, tu tem que entender de criança. Tu resolveu trabalhar com crianças especiais, tu tem que saber mais sobre crianças especiais, entender de crianças especiais. Posso dar uma reflexão extremamente bacana, que eu sempre, uma das coisas que, quando eu fiquei sabendo, assim, me explodiu a cabeça. Eu digo, nossa, olha só, a neurociência explica que uma criança até os 7 anos, 9 anos, ela não tem maturação frontal neurológica para entender o não, antes de uma ação. Toda vez que tu fala para uma criança, não corre, não pula, não empurra o amigo, o cérebro dela se encontra num conflito onde a ação do cérebro primitivo ela é mais importante do que o bloqueio. E aí, mestre, quando eu pego e faço, a gente diz, tem uma frase legal que diz que quando na infância a gente ouve mais de 4.000 nãos, né? E aí quando eu descobri, a partir de um estudo na internet, depois eu busquei mais livros e conteúdo, mas primeiro me surgiu ali, que neurologicamente uma criança não tem a capacidade de atender o meu não quando vem seguido de uma ação, eu simplesmente comecei a dizer para ela o que eu queria que ela fizesse e não o que eu não queria que ela fizesse. E a mágica começou a acontecer. Eu comecei a dar
orientações positivas aos meus alunos, orientações positivas à minha filha, e simplesmente o meu dar aula ficou mais fácil. Imagina, mestre, que um único conhecimento, uma única coisa já mudou 50% do meu trabalho. Então, imagina tudo que existe hoje na área do conhecimento, da educação, da pedagogia, fez. Só que o importante é a gente não virar as coisas, né? Eu vejo que muitas pessoas começam a querer desmerecer o que foi feito até agora para fazer algo novo. E criatividade não é isso. Criatividade é tu respeitar aquilo que já foi feito e colocar coisas novas que vão fazer com que essas coisas novas engrandeça aquilo que já existe, aquilo que todas as pessoas que vieram antes lutaram para tu estar onde tu tá. Perfeito. Continuar construindo. Continuar construindo. É basicamente isso, assim, basicamente, né, eu vejo que né, tu não precisa abrir mão daquilo que tu gosta se tu tem dentro de ti uma vontade muito grande de fazer melhor, assim, ou de buscar conhecimento, né? A gente tem que respeitar, sim, né, as pessoas e o conhecimento das pessoas. Eu tenho falado muito sobre comunicação não violenta e disciplina positiva. Eu acho que nosso último bate-papo a gente conversava sobre a inteligência aprendedora, e hoje eu vejo assim que né, se tu consegue passar para a criança as formas de tu ensinar de uma maneira que crie inspiração na criança, né? Como eu falei da outra vez, as perguntas poderosas, aquilo que a pessoa pode, né, hoje para mim o grande educador, o grande mestre de capoeira não é aquele que te dá a resposta, mas aquele que te faz pensar. Ontem, ouvindo o mestre Suassuna, eu saí daquela live com inúmeras reflexões. Hoje, ouvindo a mestra, eu saí com mais inúmeras reflexões. Então, assim, o caminho hoje não está nas respostas, o caminho hoje está nas perguntas. Né? O caminho hoje está aquela pessoa, aquele ser humano que baixa no pé do berimbau, recebe toda aquela energia, mas antes ela se questionou sobre aquilo ali, através da inspiração que o seu educador deu. Se a gente não abrir mão das nossas referências do passado, na forma de educar, e buscar maneiras novas, mas também não abrir mão daquilo que os mais velhos ensinaram, daquilo que os mais velhos disseram, daquilo que eles trouxeram e da luta que eles fizeram, eu não tenho dúvida. Assim, eu tenho muito respeito pelo meu mestre, por todos os mestres de capoeira, por todas as pessoas que lutaram para estar onde eu estou hoje, e procuro sempre, eu sempre digo, né, eu amo a capoeira, mas né, às vezes não concordo com certos capoeiristas. Então, mas mesmo dentro dos meus concordar ou não concordar, eu busco aceitar, eu busco receber toda crítica, receber todo elogio, né, sempre assim, pautado na evolução, para que eu possa ser melhor, não que os outros, mas melhor que eu mesmo a cada dia. Perfeito, perfeito, mestre. Que contribuição fantástica. Mestre, para finalizar esse momento e a gente conseguir dar continuidade com as outras falas que estão por vir, uma mensagem que o senhor deixa para todos nós dentro desse congresso. Que legal. Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo a live, aos amigos, né, as contribuições. A gente vai falando e vai tentando acompanhar, vai tentando ler. Né, a gente não consegue, às vezes, responder as pessoas, até pelo respeito ao tempo, mas fico aqui no meu direct, se alguém quiser mais caminhos, orientações, dicas, me procurem, que assim como o mestre Tucano, de forma gratuita, está expandindo o conhecimento, eu acho que é uma obrigação minha também fazer da mesma forma. Né? O meu link na bio fica ali com o e-book também para quem quiser acessar, o Atualização Pendente, Universo Criativo.
E a frase que eu deixo é uma frase de Mário Sérgio Cortella, que eu amo essa frase, eu acho que ela se encaixa muito com o tempo de agora. Faça o teu melhor na condição que tu tem, enquanto tu não tem condição de fazer melhor ainda. Faça o teu melhor na condição que tu tem, enquanto tu não tem condição de fazer melhor ainda. É capricho, é dedicação. Né? Então, se a gente buscar fazer o seu melhor na condição, porque a gente sempre se... mas isso, mas aquilo, sabe? Seja maior que a sua maior desculpa, né? Para estudar, para treinar, para fazer a coisa acontecer. Maravilha. Então tá certo. Mestre, desde já agradecemos imensamente pelo seu tempo, sua partilha dessa diversidade de saberes, que é dialogar, trazer esses conhecimentos, conteúdos. A gente vê várias mensagens de pessoas aqui embaixo achando muito pontual o que o senhor falou, né? E as referências também que o senhor citou são muito bacanas. E é isso. Eu acho que o movimento gera movimento, e quanto mais a gente movimentar, mais a gente progride, mais a gente avança, né? Seja de uma maneira prática de jogar capoeira, seja de uma maneira intelectual também. Verdade. Mestre, obrigado. Né, meu abraço a todos que estão aí no Congresso e fica aqui, né, a nossa... Que não termine aqui, que a gente possa manter isso que o mestre está promovendo e o conhecimento que todos estão buscando trazer aqui no dia de hoje. E tem mais gente para chegar aí, hein? Tem uma galera, eu vi aí que a programação está intensa, a programação está maravilhosa, e né, quem tirar esse tempo para participar está sendo um privilegiado. Assim como eu, que vou estar aí o dia todo acompanhando, mestre, vou estar com o senhor aí, e né, assim que passar essa pandemia, né, a gente poder se encontrar, quero trazer o senhor aí também no Rio Grande do Sul, e aí também conhecer o seu trabalho pessoalmente, né, que a gente possa, depois que tudo isso, sair fortalecido intelectualmente para buscar, e também fisicamente, né, para quem está mantendo o ritmo e está pronto aí para o que vem. Bacana. Mestre, muito obrigado. Paz e luz. Amém. Até a próxima. Até a Beijo próxima. na família. Obrigado. Eu, na sua também. Tchau, tchau. Valeu.